Essas imagens impressionantes fazem parte de um momento histórico, pois nessa gravação carregava também uma triste história, já que essas filmagens foram feitas embaixo do Oceano Atlântico. E todas as imagens que aparecem nessa filmagem correspondem nada mais, nada menos ao Titanic, um navio de 1912 que acabou naufragando, matando aproximadamente 1.500 pessoas. No vídeo de hoje, o Adversus irá mostrar algumas imagens reais que foram feitas do navio que nem Deus seria capaz de afundá-lo. Assim achavam as pessoas que fizeram parte da criação do Titanic, o que ficou na história, comprovadamente, que eles estavam errados e que após se chocar a um iceberg, o navio iria afundar. A história da primeira e única viagem do Titanic ocorreu no dia 10 de abril de 1912, quando o navio iria dar partida do porto Southampton, que fica na Inglaterra, onde traçaria seu destino até os Estados Unidos, mais precisamente em Nova York. O navio era chefiado pelo capitão Edward J. Smith, que naquele mesmo dia em que o navio partiria, faria uma inspeção completa, checando assim todos os locais do Titanic, um navio que foi considerado o maior daquela época. Para se ter uma ideia de sua tamanha dimensão, o Titanic possuía de comprimento aproximadamente 270 metros e de altura chegaria a 53 metros, ou seja, um navio gigantesco, capaz de carregar muitas pessoas a bordo. Um navio considerado avançado para aquela época. Um navio de uma empresa chamada White Star Line, que para seus criadores, nada e nem ninguém poderia afundá-lo. Para eles, nem mesmo Deus poderia fazer com que o Titanic afundasse. Após o navio dar partida daquele porto inglês, completamente cheio de pessoas, no dia 10 de abril de 1912, uma tragédia estava para ser traçada no caminho do Titanic. E isso ocorreria 4 dias após ele sair do porto inglês. No dia 14 de abril de 1912, enquanto navegava pelas águas do Oceano Atlântico, o Titanic bateria em um de vários icebergs gelados. Um choque fatal que iria causar a morte de muita gente. Para algumas pessoas que sobreviveram a esse naufrágio, pessoas que foram resgatadas por botes salva-vidas, relataram que o impacto não teria sido muito forte, ao ponto de muitas pessoas sequer ter sentido esse impacto, onde algumas pessoas que estavam dormindo sequer acordaram. E mesmo aquele impacto, não sendo tão forte assim, causaria um dos maiores naufrágios que já foram registrados pelo mundo. Outros relatos de sobreviventes que mesmo após o impacto e ao caos que foi causado pelo desespero das pessoas ao saber que o navio iria afundar, as luzes do Titanic continuaram acesas e uma banda musical que tocava no Titanic ainda assim continuou tocando, assim como é retratado no filme. Outro relato interessante é que muito mais vidas eram para serem salvas, não fosse pelo medo das cordas que seguravam os botes salva-vidas se arrebentassem com o peso. E por isso, muitos botes salva-vidas
sequer desceram cheios, ou seja, muitos botes salva-vidas carregaram um número menor de pessoas, nas quais eles seriam capazes de carregarem. E com isso, muitas pessoas não puderam serem salvas. E quem se salvou pôde acompanhar na madrugada do dia 15 de abril de 1912, ao longe em plenas águas do Oceano Atlântico, o Titanic se afundar. E após saber alguns detalhes da triste história do naufrágio do Titanic, nós iremos mostrar algumas imagens reais do ano de 1912, no exato dia em que o navio partiria do porto na Inglaterra e que foi impedido de chegar até Nova York, no meio do caminho, por um choque com um iceberg. As imagens que você verá a seguir são imagens raras, porém reais, do navio Titanic. Mas antes, vou encerrando aqui minha participação no vídeo de hoje. Então continue acompanhando a diversos, pois muitos vídeos interessantes como esse irão continuar pintando aqui em nossa telinha. Até o próximo vídeo.